Oi, oi, mano inscritos e ainda não inscritos, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Ontem eu publiquei um vídeo extra informando que o Android 12 chegou no A71 e disse que se eu encontrasse alguma coisa diferente do A72, eu traria hoje para vocês. Como eu havia pensado, não tem muita diferença entre a atualização do A71 e a do A72. Então, no vídeo de hoje, eu resolvi trazer para vocês 10 novidades relacionadas ao A71, ainda que alguma delas eu já tenha mostrado no vídeo do A72. Mas antes, claro, vem aquele pedido mega, super, hiper especial. Não esqueça de deixar o like nesse vídeo porque é super, super importante. E claro, se vocês puderem, compartilhem para que essa informação alcance mais pessoas. E se você ainda não for inscrito no canal, inscreva-se para ajudar o canal da amiga a crescer. Agora, sem blá blá blá, bora começar? 1, 2, 3, let's go! A primeira mudança é em relação ao teclado. Se você vier aqui no símbolozinho de emoji, você vai perceber que tem mais emojis, tem mais carinhas, inclusive essa aqui ela é nova. E aqui tem alguns GIFs já prontos, ó, animado, feliz. Agora, o que eu mais gostei foi esse aqui, olha, que são os emojis em movimento, são GIFs de emojis em movimento. A segunda novidade é em relação à paleta de cores. Você pode acessar essa paleta de cores de duas formas. A primeira é ao adicionar o papel de parede. Você vem aqui nos três pontinhos, definir como papel de parede, ele vai te dar as opções, eu vou colocar na tela inicial porque já está esse papel de parede. Vou definir. Ao definir o papel de parede, ele vai te dar opções de paletas de cores baseadas na cor do seu wallpaper. Essas cores serão aplicadas no seu painel rápido, no seu aplicativo telefone, nas configurações e em alguns outros aplicativos. Você pode também aplicar essa paleta de cores aos ícones. É só você ativar aqui. Se você não quiser aplicar, é só você sair, que não vai mudar em nada. Não vai ser aplicada nenhuma paleta de cores, só vai definir o seu wallpaper. Caso você queira aplicar, você vem aqui em aplicar. Vocês perceberam que eu escolhi aplicar a paleta de cores aos ícones, mas se você olhar aqui na minha tela inicial, não faz diferença nenhuma. Por quê? Esses ícones foram aplicados através do Shortcut Maker. Então é apenas uma casca. Porém, se você verificar os aplicativos da Samsung, eles mudaram de cor. A Bixby mudou, AirZone mudou, ó, calendário, calculadora. Os ícones do sistema vão acompanhar a paleta de cores, porém os ícones dos aplicativos instalados não mudam, assim como as cascas não mudam. A segunda forma é você vir aqui em configurações, rolar a tela até papel de parede e estilo. Clica aqui, paleta de cores. Você pode vir aqui direto e escolher uma das paletas de cores que ele está te oferecendo e simplesmente aplicar, sem mudar o wallpaper, ou seja, aplicar baseado no wallpaper que você já tem. E aí você vem aqui, você vai perceber que os ícones da Samsung voltaram ao normal, porque quando eu apliquei a paleta de cores, eu escolhi não aplicar nos ícones. O meu Quick Panel está com Quick Start, então ele não muda. Porém, o meu aplicativo telefone, vocês vão perceber que ele mudou aqui o tempo. Outra coisa muito legal que chegou na maioria dos telefones que foram atualizados para o Android 12 é a RAM Plus. Você vem aqui em configurações, vai rolar a tela até assistência do aparelho e bateria. Clica aqui, vem aqui em memória, RAM Plus, e você tem a opção de escolher 2, 4 e 6 GB. Ah, mas o que essa RAM Plus faz? Que diferença vai fazer mudar a quantidade? Ela é uma memória virtual, ou seja, você pode aumentar a quantidade de RAM Plus para obter mais desempenho. Porém, vai diminuir o espaço de armazenamento do seu telefone. Assim como você pode diminuir a quantidade de RAM Plus para obter um espaço maior de armazenamento do seu telefone e um menor desempenho. Então, é a critério de cada um. Quando eu atualizei o A72, ele não me deu nenhuma mensagem para atualizar a acessibilidade. Porém, o A71 está dando. Então, você vem aqui, ó, em configurações, acessibilidade, vai descer aqui e ele diz, ó, uma nova versão está disponível. Atualizar? Então, eu vou atualizar. É uma atualização de 13 de abril.
Você vem aqui e atualizar. Atualizou, abrir. Com a acessibilidade já atualizada, eu vou vir aqui em configurações avançadas, notificação de flash. A notificação de flash já existia com o Android 11. A grande novidade aqui está na notificação de flash da tela. Vou vir aqui, vou habilitar. Antes, quando você recebia uma notificação de flash na tela, vou botar aqui para visualizar, acendia essa luz amarela. Agora você tem a opção de mudar essa cor. É só você vir aqui ó, no amarelinho e você pode escolher uma dessas cores. Vou escolher esse rosa aqui e vou botar para visualizar. Esse roxinho, esse azulzinho, uma gracinha, né? Vou botar aqui concluído. E o mais legal é que você pode optar por uma cor para todos os aplicativos ou vir aqui em aplicativos selecionados, escolher o aplicativo que você quer. Vou escolher aqui o WhatsApp, porque eu não deixo notificação para todos. E aqui do lado você tem a opção de colocar uma cor exclusiva para o WhatsApp. Vou clicar aqui no amarelinho. Tem 12 cores diferentes, ou seja, se você quiser uma cor diferente para cada aplicativo, você pode escolher até 12 aplicativos. Se passar disso, vai repetir a cor. Então, vou deixar para o WhatsApp esse roxinho, visualizar, beleza, concluído. Outra coisa que chegou com a One UI 4.1 foi a otimização de jogos. Você vem aqui em configurações, você vem aqui na lupinha, e pesquisa por Game Booster. Você vem aqui em configurações do Game Booster, desce a tela até Labs. Clica aqui em Labs e ativa essa função. Alternar gerenciamento de desempenho do jogo. Use um sistema experimental, é Labs, tá? Ainda é experimental, de gerenciamento de desempenho do jogo que possa, de alguma forma, aprimorar o desempenho do jogo. Ele tende a causar aquecimento. Ou seja, a ideia que me passa ao ler isso é que o desempenho do jogo vai ser relacionado à temperatura. Se aquecer muito, tende a diminuir o desempenho. Ou pode aumentar o desempenho e de repente não aquecer. Não sei, não ficou muito claro. Mas de qualquer forma, essa opção é para ter um maior desempenho no jogo e, como ele disse, pode causar algum aquecimento. Em relação ao painel rápido, vocês vão perceber que a barra de brilho mudou de formato, ela parece um widget de pesquisa. Você vai aumentar e diminuir o brilho da mesma forma, deslizando para diminuir, deslizando para aumentar. Se você não gostar, você vem aqui nos 3 pontinhos que você vai ver de volta aquela barrinha antiga. Não tem o menor problema e também o brilho adaptável. Você pode concluir e pronto. Outra mudança foi em relação aos botões. Você vem aqui ó, nos 3 pontinhos, editar botões. Vocês vão perceber que tem 2 novos botões. O meu só aparece o N em um deles porque eu já abri esse painel antes, então o N some. Eu já expliquei isso em outro vídeo. Eu vou puxar os 2 botões aqui para o meu painel rápido para vocês poderem visualizar suas funções. Dá um concluído. Vou vir aqui e vou procurar acesso ao microfone. Se você quiser que nenhum aplicativo tenha acesso ao seu microfone, você vem aqui e desabilita. Aí ele diz desativar o acesso ao microfone, todos os aplicativos serão impedidos de usar o microfone. Os aplicativos ainda funcionarão, mas não poderão acessar nenhum som do microfone. Por exemplo, você ainda pode fazer e receber videochamadas, mas a outra pessoa não poderá ouvir você. Então você decide, eu vou cancelar porque eu quero o acesso ao microfone para fazer meus vídeos e tudo. Mas para que esse botão? É uma forma de segurança. Vou vir aqui, vou abrir a câmera e vocês vão perceber que aqui em cima tem uma luzinha verde. Essa luzinha verde indica que este aplicativo câmera está tendo acesso ao meu microfone. Então, toda vez que vocês abrirem o aplicativo e encontrarem essa luzinha verde aqui do lado direito, na parte superior, é porque esse aplicativo está tendo acesso ao seu microfone. Se você não quiser que esse aplicativo tenha acesso ao seu microfone e você não consiga resolver isso através das configurações do próprio aplicativo, você vem aqui e desabilita o acesso ao microfone, pelo menos enquanto você estiver usando esse aplicativo. Claro que
nenhum outro aplicativo vai ter acesso ao seu microfone. Então, é muito importante, antes de você desabilitar, você ver se você vai precisar do microfone ou não. Já o botão de redução de brilho extra vai funcionar da seguinte forma. Vamos supor que você esteja num lugar escuro, você vem aqui e diminui ao máximo o brilho da sua tela, mas ainda está incomodando a outra pessoa. Você vem aqui na redução de brilho extra e a sua tela vai escurecer mais. Vou fazer isso com o brilho total para vocês visualizarem. Minha tela está com brilho total, mas eu quero que reduza esse brilho extra. Vem aqui e olha, já dá uma queda de brilho. Então, como eu disse, às vezes você está lá na cama e o quarto está apagado, está aquele brilho enorme, às vezes está incomodando outra pessoa, você vem aqui e reduz o brilho extra. É uma forma de não incomodar outras pessoas e também não ficar tão gritante essa tela na sua frente quando as luzes estiverem apagadas. Ao abrir a galeria, vocês vão notar aqui na forma de álbuns que tem um pontinho laranja. Isso significa que tem alguma coisa nova. Você clica aqui e vem em sugestões. Também tem coisa nova em sugestões. Vou clicar aqui e tem a opção remasterizar fotos. Melhore a aparência de fotos opacas, desfocadas e de baixa resolução. Ou seja, se no seu álbum tiver alguma foto ruim, vai aparecer aqui como sugestão para você remasterizar essa foto. Vamos ver essa foto. Se você vier para cá, ela está original, antes e depois. Olha a diferença da cor do portão depois para antes. Tem um brilho diferente, a grama tem mais brilho também. Eu não sei se vocês conseguem visualizar através da tela do celular. Se eu arrastar para cá, o antes, ela tá meio opaca, aqui tá meio desfocado, o vermelho tá meio opaco, meio sem brilho. Conforme eu vou mudando aqui, essa parte já deixou de ser tão desfocada e esse vermelho tem um brilho maior. Presta bem atenção aqui. Ó, totalmente fora do foco e com foco. Então, eu gostei muito dessa função. Eu não mostrei ela no A72, então quem estiver vendo e tiver um A72, também tem essa função, é muito legal. Outra coisa bem interessante é o status geral do telefone. Você vem em configurações, vai descer até a assistência do aparelho e bateria, vai clicar aqui e vocês vão notar que agora tem um emoji. Esse emoji, ele não veio na atualização do Android 12, ainda que eu acho que nas novidades ele cita isso. Enquanto eu ainda tinha o Android 11, eu abri o meu A71 e esse emoji já estava aqui. Bom, além de memória, por causa da RAM Plus, você também pode diagnosticar o seu telefone, procurar atualização de software. Você pode verificar o armazenamento e a bateria. Armazenamento, você clica aqui e ele vai te mostrar quanto foi usado do seu telefone, o que cada coisa aqui está usando, arquivos grandes, o que tem na sua lixeira. Ou seja, a análise de armazenamento já existia, mas para acessá-la você tinha que ir em meus arquivos e pedir para analisar armazenamento interno. Agora você tem um acesso muito mais fácil, muito mais rápido, assim como você tem também da bateria, economia de energia, limite de uso, mais configurações. Então, além de acesso facilitado e uma aparência melhorada, se você tocar aqui, você tem um relatório de assistência, histórico de problemas do aplicativo, você vai ver aqui quais aplicativos tiveram problemas, histórico de reinício, altere o brilho da tela automaticamente com base na iluminação ao redor e como o frio afeta a sua bateria. Então, minha sugestão é que vocês explorem mais essa assistência do aparelho. Essa é para o pessoal que gosta de uma personalização, o Always On Display. Vou vir aqui. Para você ativar o seu Always On Display, você precisa estar com o modo de economia de energia desativado. Vou vir em configurações, vou vir aqui em tela de bloqueio, Always On Display. Antes, vocês tinham a opção de tocar para exibir, ou seja, a tela de Always On Display ia permanecer preta até que você desse um toque nela e ela acenderia. Ou exibir sempre, ela iria ficar sempre acesa,
E agora vocês ganharam duas novas opções, exibir conforme agendado e exibir para novas notificações. Conforme agendado, você vai escolher o horário que você quer que essa tela fique acesa. Ela vai ficar acesa direto durante o horário que você definir. Ou você pode vir aqui e exibir para novas notificações. A tela só vai acender quando você receber uma nova notificação. Enquanto você não receber nenhuma notificação, ela vai ficar apagada. Eu acho isso muito bom porque evita de gastar bateria. Eu vou tentar mostrar para vocês porque a tela vai ficar preta, eu não sei se o celular vai pegar. Pronto, retirei toda a iluminação e vou mandar uma notificação para o meu celular. Olha que legal. O que não ficou bem claro é por quanto tempo essa tela vai ficar ativada. Acredito eu que ela vai ficar ativada até que você leia a notificação. Já está aqui há bastante tempo e ela não apagou. Então, eu vou ler a notificação. Pronto, nem precisei ver o que estava escrito, só mesmo desbloquear a tela. E aí, se eu receber outra notificação, acende de novo. E agora, para fechar esse vídeo, vem a novidade dos widgets. Você vem aqui, pressiona a tela, vem o widgets. Vocês vão perceber que a aparência está diferente. Agora você tem os widgets expostos em lista e aqui você consegue saber quantos modelos tem em cada um deles. Se você quiser ver, você vem na setinha e ele vai mostrar quais são. É só você escolher um e adicionar. Você também pode procurar um widget através de voz. Você vem aqui, KWGT. E ele já te mostra o widget do KWGT. Você vem aqui e escolhe o tamanho que você quer. Ok, isso eu falei no A72. O que eu não falei? Você vem aqui em relógio, desce aqui e agora você tem a opção de relógio duplo. Vou puxar o relógio duplo. Ele vai pedir para eu escolher a cidade. Eu vou escolher aqui Brasília e vou adicionar. Eu vou vir aqui na segunda cidade, vou clicar nela e vou escolher Londres. Vou vir em alterar. Pronto, vou salvar o widget. Bom, às vezes você tem um parente, um amigo, alguém do outro lado do mundo, em algum outro lugar do mundo, e você quer falar com ele, você não sabe se é noite, se é dia, porque a gente às vezes fica perdido no fuso horário, às vezes tem horário de verão. Então, dessa forma, se no outro lugar for noite, vai aparecer a lua e o relógio vai ficar preto. Se for dia, aparece o sol e o relógio fica branco. Além, claro, de você conseguir visualizar a hora e a data, porque também tem países que mudam de data antes da gente. Então, essas foram as novidades que eu achei mais interessantes no A71. Se vocês viram o vídeo do A72 e tem alguma coisa que eu não falei aqui, pode ser que o A71 também tenha, como o widget de calendário, por exemplo. Só não falei para não ficar um vídeo repetitivo, assim como algumas funções que eu mostrei aqui para você hoje, você pode encontrar no A72, ainda que eu não tenha dito no outro vídeo. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não esqueça de deixar o like, compartilhar, inscrever-se no canal se você ainda não for inscrito. Eu vou ficando por aqui, aguardo todos vocês no próximo vídeo. Bye, bye!